Como podemos reprogramar a nossa mente de forma prática para o sucesso e a abundância em nossas vidas? Como podemos quebrar o padrão de mentalidade que estamos vivendo? Eu sou a Cris, aqui do canal Inspirações para Ser, e hoje vamos falar como a nossa mente funciona e como podemos quebrar estes padrões de pensamentos limitantes que estão tão arraigados em nós hoje. Desde já, aviso que não é uma tarefa fácil, mas muito possível, segundo vários estudos, vários depoimentos e do próprio Dr. Joe Dispenza. Gente, eu sempre dou os avisos de like, inscrever-se, comentar agora no início do vídeo. Por quê? Quando eu termino cada vídeo que faço aqui para vocês, eu termino num estado tão assim de contemplação, de gratidão tão grande que geralmente no final até quebra se eu for falar para vocês, dá um like, se inscreva. Então eu sempre dou os avisos logo no início, porque de verdade, quando eu termino aqui os vídeos que eu faço para você, a minha gratidão, a minha contemplação por estar fazendo isso é tão grande que eu falo, gente, não vou pedir, porque senão vai quebrar todo o padrão aqui de sentimento, de frequência, de gratidão e de amor e de alegria que eu sinto de estar fazendo isso aqui para vocês. Então, antes de começarmos, já deixa o seu like aqui. Se é novo no canal, já se inscreva para não perder nenhum conteúdo de muito valor. E também não deixe de comentar aqui comigo, gente, o quanto isso está ajudando vocês. Eu leio e respondo cada um dos comentários aqui com muito amor e com muito carinho. E tem mais uma coisa, antes de começarmos, ouçam mais vezes estes ensinamentos, porque a repetição é uma das formas que mudamos nossas crenças e pensamentos limitantes. Bom, eu acho que eu dei todos os recadinhos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. O que eu vou falar agora é sobre realmente quebrar de forma prática o padrão de pensamentos que a maioria de vocês estão, e eu já estive lá também. Sempre temos aquelas conversas internas negativas. Temos a mentalidade de vítima. Temos o estou ocupado, tem muita coisa acontecendo, estou sobrecarregado, estou sentindo ansiedade, tenho medo, não sei como sair disso, o que vou fazer? Essa é a realidade que as pessoas estão vivendo hoje. E como podemos quebrar este padrão de uma forma que realmente faça diferença e seja bastante fácil como um ponto de partida? Nos disseram que devemos meditar pelo menos 20 minutos por dia. Mas quem faz isso hoje? Bom, boa parte das pessoas não fazem, mas o Dr. Joe Dispenza diz que a meditação abre portas para novos hábitos. Ele diz que medita 2 horas por dia. Aí você pensa, mas ele tem tempo. E eu digo a vocês, não, ele não tem, mas ele escolheu fazer. É isso, nós escolhemos fazer ou não fazer. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E eu digo a vocês que 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Pensa bem, se você pensa os mesmos pensamentos dos dias anteriores, como sua vida poderia mudar? Esse hábito de pensar os mesmos pensamentos estão criando a sua realidade. Isso quer dizer que você está vivendo um looping diariamente. E esses mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas criam exatamente as mesmas experiências. E com isso, antecipamos os mesmos sentimentos e emoções desses comportamentos. Essas experiências e emoções nos levam a esses mesmos pensamentos. Nossa biologia, nossos neurocircuitos, neuroquímica, nossos hormônios e até mesmo nossa expressão genética serão iguais à forma como pensamos, como agimos e como nos sentimos. E como pensamos, como agimos e como nos sentimos é chamado de personalidade. E nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. É isso. Então a personalidade atual que está ouvindo este programa criou a realidade pessoal que é a sua vida. Então, se você puder se agarrar a essa ideia, se quiser criar uma nova vida, uma nova realidade pessoal, você precisa mudar sua personalidade. O que significa que é melhor começar a pensar sobre o que você está pensando e mudar isso.
Você pode começar se tornando consciente de suas ações, hábitos ou comportamentos inconscientes e começar a mudá-los agora mesmo. Você precisa tomar a decisão de que essas emoções e sentimentos que vive todos os dias, que mantém você conectado ao passado, não te servirão para um futuro atraente e de sucesso. A maioria das pessoas estão tentando criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade, e isso não vai funcionar. Você literalmente tem que se tornar outra pessoa. A neurociência diz que as células nervosas que disparam juntas se conectam. Se você continua pensando da mesma maneira, fazendo as mesmas escolhas, demonstrando os mesmos hábitos, criando as mesmas experiências, as mesmas redes de neurônios são ativadas nos mesmos padrões. Tudo pelo sentimento familiar chamado você. E aí você faz isso por 10 anos a fio. Você vai começar a conectar certos padrões em seu cérebro que se tornam sua identidade. E quando chegam aos 35 anos, isso meio que se torna fixo no teu cérebro. A maioria pensa que não pode mudar isso, mas agora sabemos que podemos. Já é provado cientificamente. Continua aqui comigo que você irá entender. Então, esse tipo de padrão no cérebro é o nosso hábito. Estamos 95% das vezes executando uma série de programas todos os dias. Por isso, ao sentarmos para fazer o trabalho, temos que nos desvencilhar desses programas. E no momento em que você decide fazer algo diferente ou fazer uma escolha, o que a maioria das pessoas faz é desistir de enfrentar o desconforto que aquilo começa a trazer. E esse desconforto, essa incerteza, essa falta de previsibilidade, esse desconhecido é o que as pessoas têm medo, porque preferem viver na culpa. Pelo menos podem prever o que serão. Então, não se arriscam na possibilidade de mudança. Dr. Joe Dispenza diz que funciona assim. Quando uma pessoa começa a entender isso e você diz, bem, há quanto tempo você está assim? E eles dizem, estou assim há 35 anos. E você diz, por que 35 anos? Porque há 35 anos eu tive esse evento em minha vida. Bem, quanto mais forte a emoção que você sente pela reação daquele evento, mais alterado você se sente dentro de você. Mais o cérebro estreita seu foco e congela a imagem e tira um print, um instantâneo, uma foto. E isso é chamado de memória. Esqueça a memória, apenas supere a emoção. Porque é a emoção que mantém você ancorado no passado. Isso parece muito bom teoricamente, né? Mas quando você sai para aquele desconhecido, para aquele vazio, o corpo realmente cria um hábito. E o que é o hábito? É quando o corpo se torna a mente. Ou seja, você está pensando naquele evento passado e ele está produzindo uma emoção. Bem, você precisa de uma imagem e um sentimento para iniciar o processo de condicionamento. De modo que o corpo seja condicionado ao passado familiar e ao futuro previsível, porque você acorda todos os dias e passa pela mesma série de ações rotineiras. Para que o momento presente se torne o desconhecido, você precisa mudar suas ações rotineiras. Então é quando as pessoas começam a sentir aquele desconforto e aí preferem pegar o celular, olhar dancinhas no TikTok, ou até fofocas, ou então levanta e diz, eu não consigo meditar, ou ainda tenho muita coisa para fazer. Vocês estão sempre arrumando desculpas para continuar no mesmo sentimento familiar, porque o corpo diz ao cérebro que é o hábito, e é quando o corpo se torna a mente. Então o corpo sai para o desconhecido, que é ficar quietinho por algum tempo, sem pensar em nada, ou simplesmente meditar em uma palavra ou uma frase no meio do caminho e diz, não consigo. Tenho muita coisa para fazer, prefiro me sentir culpado, ser a vítima do mundo. Vou continuar como estou, porque pelo menos eu já conheço este sentimento e isso deixa vocês mais seguros. O que acontece quando você decide mudar o rumo dos seus hábitos é o seguinte:
Seu corpo, que hoje é sua mente, começa a influenciar seus pensamentos e começa a dizer: você pode começar amanhã, você está muito ocupado, é da sua mãe a culpa, você sabe que é culpa da sua cultura, eu não tenho dinheiro suficiente, isso não vai funcionar, é culpa do governo, é culpa desse programa. É aquele meu parceiro de trabalho. Estes são os programas que estão no caminho, porque o corpo está dizendo que é preciso começar amanhã, porque o amanhã é mais seguro. Quando elas começam a sair, o corpo se torna a mente, o corpo diz: eu não quero fazer isso. Elas começam a se mover, elas começam a pensar sobre outra coisa, elas começam a pensar em alguma coisa melhor, e você diz: onde eu estou indo? Onde está a sua atenção? Você está indo para o passado, novamente. Você não está indo para o desconhecido, você está indo para o passado. Então você tem que ir para o desconhecido e lidar com todas as incertezas e inseguranças que o desconhecido vai levar você. E é aí que a maioria das pessoas dá a volta e retornam para o passado. Elas não cruzam essa lacuna neurobiológica e, portanto, nunca cruzam a lacuna química. Porque o que acontece é que você começa a sentir que ninguém está vendo você. Ninguém sabe que você está tentando ser diferente. E, portanto, é melhor voltar ao passado conhecido, porque pelo menos lá você se sente seguro e já conhece. Então a pessoa entra no vazio. Então quando você começa a treinar para entrar no desconhecido, que é a lacuna química ou a desconexão do seu passado, é lá que as coisas começam a acontecer. Portanto, se você está se sentindo sobrecarregado, ocupado, ansioso, é importante reconhecer que esses são os padrões de pensamentos, emoções que mantêm você preso à realidade que você tanto quer mudar. A chave para quebrar esses padrões é começar a conscientizar-se destes pensamentos e emoções e tomar a decisão consciente de fazer escolhas diferentes. Tome as rédeas da sua vida. Comece você a comandar a sua vida conscientemente. Preste atenção nos seus pensamentos. Ouçam os vídeos aqui do canal mais vezes para internalizar. Vai doer, vai incomodar, vai ficar cada vez mais inseguro. Mas eu falo para vocês, continue, porque tudo no final vai dar certo. Aconteceu comigo e com certeza, se você tomar essa decisão, vai acontecer com você e você com certeza terá uma vida mais próspera, abundante e alegre, porque é para isso que nós viemos aqui a este mundo, não para viver no sofrimento, não para viver roboticamente, tudo no automático. Então agora, aqui estão algumas etapas práticas que podem ajudar você nessa caminhada aí. Tenha autoconsciência, comece a observar seus pensamentos e emoções. Esteja ciente dos padrões negativos que surgem regularmente em sua mente. Questionamento. Questione seus pensamentos e emoções. Pergunte a si mesmo se essas crenças são verdadeiras e se estão realmente servindo você para um futuro de sucesso e abundante. Meditação e atenção plena. Vocês podem até falar: ai, Cris, não consigo meditar. Mas você pode começar a ter atenção plena, que pode ajudar a afastar os padrões automáticos de pensamento e começar a viver no momento presente. O que é atenção plena? Quando vem um pensamento, você já tem essa ideia de que esse pensamento não é bom. Então você está na sua atenção plena, você está na sua presença. Com o tempo você vai conseguir meditar. Comece de pouquinho, fique lá 5 minutos só na presença eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o eu sou presença divina de luz, eu sou o eu sou o eu sou. 2 minutinhos, 5 minutinhos, pratiquem, que é muito bom. Tenha certeza que a sua vida começa a mudar muito rapidamente. A sua mente não vai querer mudar, seu corpo vai brigar com você o tempo todo, mas acredite, mantenha-se firme nas rédeas da sua vida. Vamos a outro aqui. Visualização. Imagine a pessoa que você deseja ser e a vida que você deseja viver. Isso pode ajudar a criar uma visão positiva do seu futuro.
pequenas mudanças diárias. Comece a fazer pequenas mudanças em sua vida diária que estejam alinhadas com a pessoa que você deseja se tornar. Essas pequenas mudanças podem somar ao longo do tempo. Apoio social. Compartilhe seus objetivos e desafios com amigos ou familiares de confiança. Eles podem oferecer apoio e responsabilidade. Persistência. Entenda que quebrar padrões antigos e criar uma nova realidade pessoal leva tempo e esforço. Esteja disposto a persistir, mesmo quando encontrar resistência, mesmo quando estiver doendo. Lembre-se de que a mudança não acontece da noite para o dia, mas com persistência e compromisso, você pode criar uma nova realidade pessoal mais alinhada com seus objetivos e desejos. Agora eu pergunto para vocês: o que é mais importante agora, neste momento, para vocês? Responda rápido. Continuar do mesmo jeito sofrendo, sendo a vítima do mundo? Se sentindo culpado? Ou sentir este desconforto por um tempo para ter um futuro extraordinário? Está em suas mãos essa decisão. Eu espero que vocês tenham entendido como estamos condicionados a viver do mesmo jeito, porque a mudança dói, e dói muito. Eu costumo dizer que só quem passa por este processo sabe o tamanho e intensidade dessa dor. Para cada um é diferente. Por isso, não olhe para ninguém quando você estiver passando por esse processo, quando você decidir passar por esse processo. Olhe no espelho e diga: eu posso, eu consigo, e siga em frente. A mudança só tem um caminho, não se desvie dele. Esta dor vai passar, é uma lei. Depois você vai olhar para trás e dizer: eu consegui. Gente, que conteúdo maravilhoso esse! Comece agora a mudança na sua vida. Não espere. Vai doer, vai doer. Não é fácil, mas persista. Faça um compromisso com você. Olhe no espelho e fala: eu me comprometo com você. Diga seu nome: eu me comprometo com você a partir de hoje que nós teremos uma vida extraordinária. Não importa o quanto que demore, não importa o quanto doa, é só seguir em frente. Não olhe para trás, não olhe para os lados, não se compare, siga em frente, siga em frente, siga em frente sempre, que você vai chegar onde você quer. Você vai conseguir fazer essa desconexão desses hábitos. É uma lei, não tem como não acontecer. Então, esse vídeo maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Tudo que eu faço é com muito amor, com muito carinho. E eu espero de coração estar ajudando vocês de alguma forma. Eu também passei por esse processo. E por isso que eu falo para vocês que não é fácil. Mas hoje eu estou aqui mostrando para vocês que é possível. Eu não sou melhor e nem pior que vocês. Eu sou o eu sou. E sabe, quando eu chego no final de cada conteúdo, é tão mágico para mim que é por isso que eu sempre termino. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Um beijo, eu amo vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.